Olá, queridos, eu sou o pastor Ricardo Vasconcelos e aqui mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Hoje eu quero contar para você um pouco da minha história e a minha expectativa com isso é que ajude você, abençoe você, edifique você e de repente possa servir de inspiração e até de ajuda para alguém. Bom, queridos, hoje, graças a Deus, o Senhor nos tem dado uma família abençoada. Não é uma família perfeita, mas é uma família feliz, uma família abençoada. E às vezes a gente está na correria, pregando sobre casamento, falando sobre criação de filhos, e algumas pessoas podem imaginar que nós temos ou sempre tivemos uma família perfeita, ou que a gente veio de uma família assim, completamente estruturada, o que não é verdade. Por isso, eu quero compartilhar com você, baseado no texto de 2 Coríntios 5,17, que diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, de onde vem Ricardo Vasconcelos? Eu venho de um lar onde eu tinha uma família que eu amava muito e amo muito, meu pai, minha mãe, minha irmã. Só que uma família que não tinha temor de Deus, não conhecia a Deus e, portanto, meu pai era alcoólatra. Meu pai e minha mãe brigavam demais da conta, muito. Tanto briga do casal, quanto problemas por causa do alcoolismo. E eu cresci junto com a minha irmã, vendo essa cena de muita briga, muita confusão, muito desrespeito. Meu pai literalmente era aquele tipo de homem que às vezes a gente já viu em algumas histórias, que saía dizendo que ia comprar um pão, que ia trazer um pão e um leite da padaria e sumia 1 semana, 10 dias, 15 dias, e ele ficava afundado nas drogas e na bebida. Sumia de casa, desaparecia. E quando meu pai voltava para casa, ele voltava cheio de dívida. Então todas as vezes que meu pai sumia, ele voltava e a gente tinha perdido quase tudo ou tudo. Como ele era inspetor do Banco Central aqui em Brasília, então ele tinha uma condição financeira muito boa, a gente se recuperava relativamente rápido, mas sempre perdemos tudo, passávamos situações terríveis de ameaças de agiota e etc. Gente do jogo, né? Ele jogava muito, enfim, era essa situação. Uma situação de adultério, uma situação de... a gente tinha uma sensação como criança de abandono, minha mãe chorando, ligando para todo mundo, aquele desespero. Ou seja, a minha família era uma família desestruturada. Não vivíamos violência doméstica, não tivemos abuso, mas uma família sem estrutura, uma família de um pai completamente ausente, vivendo a vida dele, egoísta. Chegava, pedia perdão, minha mãe dava uma chance. Gente, vi esse filme dezenas de vezes e cresci dentro dessa realidade de uma família onde o marido e a esposa viviam em conflito. Eu e minha irmã vivíamos também, quando pequenos, brigando demais. Minha mãe muito nervosa, né? E perdia a estrutura por causa da falta do meu pai presente, da presença do meu pai. Então a nossa família vivia essa realidade muito triste. Moramos no Lago Norte, aqui no Guará, aqui em Brasília. Depois fomos para o Guará, até que a situação não se sustentou e meu pai e minha mãe então se separaram. Meu pai voltou para o Rio de Janeiro, de onde ele era natural, nós ficamos em Brasília e aí sim passamos uma situação complicada, porque além de agora não ter meu pai definitivamente, financeiramente estávamos com graves problemas. Então, minha mãe teve que agora cuidar de nós, aguentar a barra da gente entrando na adolescência, né? Isso foi ali pelos meus 10, 11 anos de idade, bancar a casa, mesmo que ele ajudasse financeiramente, a ajuda não era suficiente, e ele muito doente, quer dizer, meu pai, depois de tudo isso, droga, bebida, ele terminou os dias com enfisema pulmonar, varize no esôfago, úlcera nervosa, gastrite, ele teve também aquele problema no fígado que é cirrose hepática, um monte de doença, e isso consumiu o dinheiro, a saúde dele. E nessa época, gente, eu
comecei a entrar nas drogas. Eu acho que com 12 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a entrar no mundo das drogas e fui entrando cada vez mais, cola, maconha, cocaína, e fui me afundando assim, bebida, e começou um inferno na minha casa. Imagina a minha mãe acabar de viver toda uma situação com um marido alcoólatra, com um marido drogado, e agora o filho, no momento em que ela está ali lutando para criar os filhos, lutando para sustentar a casa, sendo pai, sendo mãe, uma guerreira, uma heroína, uma mulher maravilhosa, que me ensinou caráter, me ensinou a falar a verdade, me ensinou tanta coisa boa, e agora vê o filho na mesma situação ou até pior, porque eu estava realmente afundado nisso, revoltado, brigando demais, e entrei nesse mundo das drogas, mas eu entrei assim de cabeça, de manhã, de tarde, de noite, larguei estudo, larguei trabalho, larguei tudo, e aí guerra, briga, confusão, aquela coisa horrível. Nesse tempo minha mãe tentou uma restauração com meu pai, não deu certo. Nesse tempo que meu pai tentou, a gente acabou usando droga junto, fazendo coisas erradas juntos, e aí definitivamente ele foi embora. E aí, gente, agora era eu quem me encontrava nesse mundo afundado. Até que um dia, uma pessoa, isso é tão importante falar, né? Uma pessoa que conhecia Deus, que conhecia Jesus, que conhecia o poder do Evangelho, tirou um tempo para não ficar pensando só em si, olhando só para si. É por isso que a gente fala tanto. O propósito de Deus nos alcançar é para que a gente alcance. Da gente ser abençoado é para a gente abençoar. Não há outra razão. Então, nesse momento, esse rapaz, ele vem e ele fala do amor de Deus para mim, ele me evangeliza, pastor Marcos Campos, que hoje é pastor da Igreja Batista Filadélfia no Guará, e ele então alcança meu coração, me mostra, me apresenta Jesus, me apresenta a possibilidade de libertação, de mudança, e naquele momento eu entrego a minha vida para Jesus, o meu coração para Deus. Eu tenho a experiência do novo nascimento, uma mudança, um clique na minha alma. Eu não tive uma mudança de abandono, de libertação das drogas, de prostituição, de álcool imediata, mas eu entrei num processo e então comecei a sair dessa vida, desse mundo, e com essa experiência com Deus, com a pregação desse homem de Deus, que nem era pastor na época, era um jovem, e com o auxílio dele, algo próximo, que a gente chama de discipulado, eu fui liberto das drogas, liberto da prostituição, liberto dessas coisas que têm destruído tantas famílias, destruído o futuro de tantos jovens, destruído tantos casamentos. Então ele me ajudou, eu fui liberto, e com a transformação da minha vida, a minha mãe, na intenção de me apoiar para que eu não voltasse para as drogas, porque ela odiava a igreja, odiava evangélico, cristão, crente. Então ela vai na igreja, não, eu vou apoiar, vou ajudar, vou acompanhar o Ricardo para ele ficar firme. E aí nessa ela começa a ir aos cultos, também é tocada por Deus. Nesse meio tempo também a minha irmã, eu estou ali falando com ela, ela aceita Jesus, a minha mãe aceita Jesus, perdoa o meu pai fica impactado ao saber do que estava acontecendo com a gente lá do Rio de Janeiro. Até a maneira da minha mãe conversar com meu pai pelo telefone mudou, e aí meu pai falou, eu preciso ir aí ver vocês e tal, e ele veio, ficou com a gente um tempo em casa, e ele foi num domingo na igreja, e também meu pai, graças a Deus, aceitou a Cristo Jesus. Então eu estou contando um pouco da minha história para você, como eu disse no início, dentre outras razões. Olha só, primeiro, Jesus é poderoso, Jesus muda a sua vida, Jesus transforma. Nunca mais eu usei drogas, graças a Deus. Eu sou um homem livre, eu não sou mais dependente de drogas. Eu tenho uma família hoje, eu sou casado há 24 anos, tenho 4 filhos, e eu vivo uma família feliz e abençoada, mesmo não tendo um histórico de uma família de sucesso, de uma família estruturada, mas em Deus, na palavra de Deus e em homens de Deus, eu vi exemplo, modelo, eu vi que era possível, e Deus me tem me dado a graça de ter essa família. Eu estou contando isso para você para dizer que é possível ser liberto das drogas,
que é possível receber esse milagre. Estou te contando isso, papai e mamãe, para você não desistir do seu filho, da sua filha, continuar orando, continuar lutando por eles, porque eu quero profetizar que o mesmo milagre que Deus fez na minha vida, vai fazer na vida dos seus filhos, vai fazer na sua família. Estou dizendo isso para você que às vezes vive hoje uma família que não é tão estruturada. Deus vai estruturar a sua família. Se você é filho, você vai casar amanhã, você pode fazer melhor, você pode fazer diferente. Gente, quando Jesus entra na história, quando você tem uma experiência com Deus, nasce de novo, uma experiência com Deus, as coisas começam a acontecer. Sabe qual é a promessa? Enquanto você estiver aqui na terra, vida abundante. E quando morrer, pastor, céu, vida eterna. Que Deus maravilhoso, que promessa linda. Então quero deixar um pouquinho da minha história para você, deixar um pouquinho do que eu vivi. Claro que está bem resumido, né? Mas é isso que aconteceu na minha vida. As coisas velhas, tudo que eu tinha feito, passou. Deus perdoou, Deus apagou o meu tempo de violência, o meu tempo de prostituição, meu tempo de adultério, meu tempo de drogas, meu tempo de vício, de revolta, de desrespeito e desonra com a minha família. E Deus me tornou hoje um pastor, um ministro de família, um pai, um esposo, um filho que dá alegria e honra para a mãe. Deus tem feito milagres e maravilhas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu estou te falando de um Deus que é o Deus do impossível, que é um Deus de milagres, que é um Deus do sobrenatural. Então que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória. Então eu quero te pedir uma coisa, eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo. Compartilha no seu Facebook, no seu Instagram, compartilha no seu WhatsApp, que dá uma pista, né? Por quê? Porque pode edificar alguém, abençoar alguém, pode animar alguém, pode trazer uma esperança para alguém. Que esse vídeo possa chegar às famílias que precisam de uma palavra como essa, de fé, de esperança, de que Deus é poderoso para fazer isso. Dá um like aí, curte, compartilha, comenta, manda alguma coisa para nós de testemunho, vai edificar a gente, manda também alguma pergunta, pedido de oração, a gente vai estar orando por você, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe e lembre-se, Ele tem para você uma família de sucesso.